18 e 19. Vamos falar sobre José. Gênesis capítulo 37, verso 18 e 19, perdão. 18 e 19. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Gênesis é mais fácil achar, né? Vamos lá. Versículo 17. E o homem disse: eles partiram daqui, pois eu os ouvi dizendo: vamos-nos a Dotã. E José foi após seus irmãos e os encontrou em Dotã. E quando eles ouviram de longe, antes que se aproximassem deles, conspiraram contra ele para matá-lo. E eles disseram uns aos outros: eis que está vindo o sonhador. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Segunda-feira, o presbítero Ricardo mandou mensagem, sabe, perguntando se eu podia, né? Eu tenho aqui. Pregar, né? E graças a Deus a gente, né? Sempre está disponível a obra do Senhor, né, irmãos? Nunca pode rejeitar aquilo que Deus põe em nossas mãos, né? Então, até mesmo depois perguntaram, ligaram para mim para eu pregar aqui no trabalho aqui. Eu falei, não, já tenho compromisso na igreja. E nós louvamos a Deus por estar com os irmãos. A semana foi meio complicado, tive um probleminha de saúde. Mas estamos aqui. Depois veio a gripe, baixou a imunidade. Por isso que a gente não veio na quarta-feira. Não temos por costume faltar quarta-feira. Mas vamos falar sobre José, né? José é uma passagem, um personagem bem conhecido da igreja. Quem já não viu um filme sobre José, quem já não leu sobre José, uma mensagem sobre José, e eu estou lendo um livro sobre José, sobre o personagem José, e eu anotei algumas coisas, e quero compartilhar com os irmãos sobre José, porque se você analisar, todo problema na vida de José começou em meio à sua própria família. Já parou para pensar nisso? Culto de família, né? No meio da sua família foi que houve um problema sério. E esse problema não começa com José, os irmãos dele já começa com Jacó, que era um pai passivo. O que é uma pessoa passiva? Que vê e não age. A gente tem que ter uma certa moderação, não podemos ser passivos demais, né? Tem momentos que a gente tem que agir. E José, irmão, era filho de Raquel. Você sabe que Jacó, quando trabalhou os primeiros 7 anos para Labão, trabalhou pela Raquel, certo? Labão o enganou e deu Lia. Depois ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel e assim por diante, você conhece a história. Mas Raquel era uma mulher infértil, ou seja, ela tinha madre estéril, não podia gerar filhos. Então depois de muitos e muitos anos, Jacó teve filhos com Lia, Jacó teve filhos com Bila, que era concubina, e com outra que eu não lembro o nome. E só então, na sua velhice, José veio a nascer por intermédio de Raquel. Deus abriu a madre de Raquel e deu o nome, e deu o filho José. E a Bíblia diz que Jacó amava muito a José por conta da filha da sua velhice. Ou seja, o mais novo, o caçula. Além de ser o caçula, depois dele veio Benjamim, claro, mas até então não tinha. E a Bíblia diz que Jacó amava muito José. Até por conta de ser o filho de Raquel, a sua esposa amada, quem ele havia trabalhado primeiramente para que pudesse tê-la. E a Bíblia diz que José era amado por Jacó, e Jacó cometia um erro, o primeiro erro, vou falar aqui, amar mais um do que o outro. Isso é errado, irmão. Eu tenho uma filha só, não tem esse problema. Mas quem tem mais de um, por isso que eu posso falar, né? Quem tem mais de um tem que tomar um certo cuidado, para não fazer acepção, né? E tem, infelizmente tem. Temos que julgar com justiça, mas não é isso que eu vou falar, só um parênteses aqui. Segundo, Jacó criou José de uma forma assim mais carinhosa, né? Porque sempre o filho mais novo vem com certas regalias, porque os filhos mais velhos, os pais vão aprendendo a lidar. E lá na sua velhice já tem uma certa experiência com os, né, para tratar e para criar um filho mais novo. Pois bem, mas Jacó excedia um pouquinho, tanto que José era colocado como Jacó, por Jacó, como aquele que haveria cuidar dos seus irmãos, sendo que Rúben era o filho mais velho.
O primogênito. Então, pela lei, pela tradição, primogênito era que tinha autoridade máxima na casa, certo? Mas com José era diferente, porque Jacó pedia para que José, ou mais novo, ou o segundo mais novo, o antepenúltimo filho, porque o último era Benjamim, o mais novo, ele tivesse a autoridade de cuidar dos seus irmãos no pasto de ovelhas, ou seja, José era encarregado de ir até os irmãos, olhar e trazer as notícias aos seus pais. E eles não contavam porque José não era mentiroso. José falava a verdade. José dizia: olha, pai, eles estão agindo assim, assim, assado. Com isso, os irmãos foram começando a criar uma certa ira, inveja, um certo rancor contra José. Você sabe a história. Pois bem, uma certa noite José sonha. E nesse sonho ele vê 11 feixes se dobrar diante do feixe dele no pasto. Quando ele conta aos irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos entendem o sonho, não precisa ser gênio para interpretar esse sonho. Era um sonho que dizia que os 11 irmãos se dobrariam diante de José. Os irmãos até zombaram: por certo, agora tu reinarás sobre nós? Não sabendo eles que já era plano de Deus. Segundo sonho, José vê 11 estrelas, o sol e a lua se curvarem diante dele. Ou seja, Jacó entende e questiona José, dizendo: por certo, ou eu e a tua mãe porventura iremos nos render a ti, nos subjugar a ti, nos dobrar, reverenciar? José não sabia o que responder, porque era um menino novo, 17 anos de idade, segundo a história. Mas a Bíblia diz: Jacó já havia sonhado, Jacó já havia lutado com o anjo no Val de Jaboque, lembra? Jacó era um homem que, ao sentar-se naquela pedra no Val de Jaboque, sonhou, colocou a pedra, dormiu e sonhou com uma escada que descia da terra, descia do céu à terra, e anjos de Deus subindo. Ou seja, Jacó não era novo nos sonhos de Deus, ele sabia sobre alguma coisa em sonhos espirituais, contanto é que ele guarda aquela palavra e guarda consigo o sonho de José. Porque por mais que ele não tivesse externalizado, ou seja, verbalizado, falado, mas ele sabia que aquele sonho tinha um negócio diferente. E a Bíblia diz que um dia determinado José é enviado ao campo atrás dos seus irmãos, mas Jacó havia costurado uma túnica de várias cores. Essa túnica simbolizava o filho preferido, ou seja, trazia sobre José uma certa preferência, uma certa diferença. Ninguém recebia uma túnica assim, outros sim. José sabia, era letrado, ou seja, ele era alfabetizado. Naquela época era impossível praticamente o filho ser alfabetizado. Só filhos de senhores com riquezas, pessoas de posses. A Bíblia diz que José vai. Quando chega perto, seus irmãos começam a ver de longe e dizem assim: olha, lá vem o sonhador. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Vou abrir um parênteses aqui. Aprenda uma coisa: toda vez que Deus fizer uma promessa a seu respeito, a respeito dos seus filhos, a respeito da sua casa, a respeito do seu ministério, a respeito dos seus projetos e seus sonhos, sempre vai ter um enviado. Eu vou falar o português bem claro: sempre vai ter um enviado de Satanás para tentar desanimar você, dizendo: é impossível isso acontecer na vida dele, na vida dela. Sempre vai ter alguém dizendo: olha, não sei não, esse teu filho, essa tua filha, é impossível o negócio, quanto mais. Sempre vai ter alguém duvidando dos sonhos de Deus sobre a tua vida. Mas eu aprendi uma coisa com Deus: quem tem que acreditar nas promessas não é A ou B. Se Deus falou com você, quem tem que acreditar é você, porque na sua vida que irá se cumprir, diz o Senhor. Amandarabacandarabagaia. Tem gente, irmão, que é uma... Deus que me perdoe. É vaso de cristal. Já ouviu falar de vaso de cristal? Quando me converti, tinha um obreiro, um amigo meu, que hoje é um grande amigo, me chamava de vasinho de cristal, porque qualquer coisa eu quebrava. Já mirava, já queria. É o chamado vaso de cristal. Vaso de cristal, qualquer coisa quebra. O cristal, qualquer batidinha quebra, né? Assim, porque falaram que não vai dar certo. Não fala. Irmão, desde que fale, rapaz, quem tem que acreditar é você, não é os outros.
Se Deus falou que vai salvar a tua família, Ele vai salvar e acabou. A última palavra ainda é do Senhor, não é do homem. Se Ele falou que Ele vai te abençoar, Ele vai te abençoar e pronto, acabou. Se Deus determinou, só aguarde o tempo determinado por Ele. Se Deus falou, usou um profeta, usou um vaso, usou alguém para falar com a tua vida, vai se cumprir. Se você estiver na posição que Ele te colocou. Pois bem, vamos à frente. A Bíblia diz que Judá diz assim, não matem-no, mas joguem numa cisterna. Fizeram toda aquela história que vocês conhecem, os ismaelitas, numa caravana, os ismaelitas estavam passando, venderam ele por, se não me engano, 30 moedas, segundo a história, 30 moedas, alguma coisa assim. Um valor irrisório. Para um menino que nem ele, belo, formoso, letrado, alfabetizado, era muito pouco. Mas eles queriam se livrar do irmão sonhador. Porque o diabo e outra, vou falar um negócio aqui, mas não estranho, tá? Nem todo mundo vai gostar de ver Deus te abençoando. Nem todo mundo, é verdade, irmão. Não estranhe quando alguém torcer o bigode para você, quando Deus começar a te abençoar. Viu? E às vezes é os de perto, não é os de longe. Às vezes está do teu lado, só não olha para o irmão do teu lado agora. Às vezes está perto de você e você não sabe. É verdade, irmão. Às vezes é um familiar, sabe? Porque quando Deus começa a abençoar a gente, tem gente que dói o cotovelo. Quando Deus levanta um filho teu, abençoa, abre uma porta, tem gente que não... E a Bíblia diz o quê? Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Presta atenção. Pois bem, vendem ele, vai ao Egito. No Egito ele é vendido para um homem chamado Potifar. Potifar, irmão, segundo a história, ele era o chefe dos executores de Faraó, ou seja, o camarada que era encarregado de decretar, não é só um general do exército, ele era o camarada que cuidava das execuções no Egito. Ou seja, quando alguém era condenado à morte, ele estava presente para coordenar e liderar aquela morte, aquela execução. Um homem muito poderoso, rico, vai à casa de Potifar, começa a trabalhar como escravo, o escravo mais simples que tinha, porque acabava de chegar. Mas ele começa a se destacar diante dos outros escravos. José, preste atenção, começa a se sobressair. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, isso aqui é tremendo. A Bíblia diz, e o Senhor era com José. Coisa boa é quando Deus é com um homem e com uma mulher nessa terra. Em Deuteronômio 28, quando foi o tema da campanha dos 12 dias do começo do ano, a promessa diz, aonde colocar as tuas mãos, ali eu prosperarei. Aonde colocar os teus pés, ali eu te darei aquela terra por herança. Ou seja, sabe o que acontecia? Quando Josué ia cuidar das plantas do jardim, as plantas começaram a florescer com mais vigor. Quando José ia cuidar da despensa de Potifar, o produto florescia, multiplicava e não havia escassez. Quando José ia limpar, ele limpava com excelência. Quando José ia fazer alguma coisa, ele fazia o melhor. Por quê? Porque é o Deus que dá o melhor, que opera o melhor, que capacita, que dá sabedoria, que dá inteligência, que dá discernimento. Esse Deus, diz a Bíblia, que era com José. E quando Deus é conosco, o negócio é diferente, irmão. Onde você chega, as pessoas percebem. Onde você pisa, as pessoas veem que Deus é contigo. Aonde você, aquilo que você faz, dá certo. Nem sempre do jeito que nós queremos. Mas nem sempre o certo que a gente pensa que vai dar é do jeito que nós queremos. Porque às vezes o que dá errado para nós dá certo para Deus. Porque Deus sabe todas as coisas. Vou lhe provar, Isaías 55, verso 6. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor.
Eclesiastes capítulo 11, versículo 5, assim como não sabes qual é o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe quais são as obras de Deus que faz todas as coisas. Aquilo que para nós deu errado, Deus está dizendo, não deu errado coisa nenhuma, faz parte de um projeto maior que você hoje não entende, mas quando você experimentar a vitória, você vai cantar e adorar meu nome, porque eu estou no controle de todas essas coisas. Não é para entender, é para adorar. Aí a Bíblia diz que José é colocado como governador da casa. Potifar põe tudo nas mãos de José, menos a esposa. Diz a Bíblia que a esposa começa a olhar, a esposa mulher do Potifar, a mulher perversa, começa a desejar José. E a Bíblia diz que José começa a se sentir acuado por aquela mulher, irmão. Acuado por aquela mulher, porque a mulher volta e meia está cercando ele, volta e meia está cercando ele. E quem sabe era uma luta para ele ir à casa, porque o escravo, o administrador da casa não ficava lá na casa, o administrador administrava tudo, tanto o terreno, o plantio, tudo, os gados, os animais. E a Bíblia diz que certa feita, quando José vai, ela diz assim, deita-te comigo. Olha aqui uma coisa que eu vou falar aqui, irmão, vai doer, mas é só um pouquinho. José não foi gentil com as tentações. Vou tentar explicar para você entender. José nunca foi gentil com os seus próprios sentimentos, porque ele era um jovem. Jovem, a testosterona está em alta, irmão. No mínimo essa mulher de Potifar não era uma mulher, né? Era uma mulher bonita, bem afeiçoada. Ele tinha uma certa posição de poder lá dentro, porque ele não era tratado como escravo, ele era tratado como administrador da casa do general egípcio, então não era qualquer posição. Se ele tivesse sido gentil com a vaidade dele, se ele tivesse sido gentil com os sentimentos, com os impulsos humanos, se ele tivesse sido gentil com as tentações, ele teria caído com aquela mulher. Mas ele não foi. Versículo 9 do capítulo 40. Quando a mulher tenta ele, no versículo 9 a Bíblia diz que ele recusa a investida da mulher. No versículo 10 do capítulo 40, a Bíblia diz que ele diz assim, longe de mim cometer tal maldade contra o meu senhor Potifar. No mesmo versículo 10 ele ainda diz assim, longe de mim cometer tal pecado contra Deus. E no versículo 12, quando ela tenta armar uma cilada, uma armadilha contra ele, a Bíblia diz que ele sai praticamente nu, não olha, larga sua capa e sai correndo, com o risco de ser chamado de violador, de tentativa de estupro, mas ele recusa veementemente ser ou prosseguir e dar lado àquela tentação, porque quando o homem e a mulher é gentil com os seus próprios sentimentos, ela corre o risco de pecar contra o Senhor. Vou lhe provar. Jeremias assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Sabe aquela coisa, eu senti no meu coração. Sabe aquele elogio que você recebeu? Cuidado. Seja veemente, seja duro contra o pecado, seja extremista contra as tentações. Não dê brecha. O diabo não precisa de muita coisa para fazer estrago, né, irmão? O diabo precisa disso aqui para fazer um estrago. O diabo não precisa de muita coisa para arrebentar com a tua casa, com o teu casamento, com a tua família, com os teus sonhos. O diabo precisa só de uma brechinha. Ele entra e arrebenta com tudo. Então não seja gentil com as investidas de Satanás. Seja extremista mesmo. Se preciso for, seja ignorante mesmo. Você irmão, casado, casada, você jovem, se um dia ver algum elogio no Facebook, eu vou falar, Jesus só me ajuda, no Instagram. Não, eu não vou ser mal educado, tem que ser mal educado mesmo, tem que repreender, tem que dizer, não, sai para trás de mim, Satanás. Jesus, irmão, amava Pedro, mas quando Pedro foi usado por Satanás, Jesus disse assim, ó, para trás de mim, Satanás. Já pensou se Jesus não, olha Pedro, veja bem rapaz, toma cuidado, não, aqui nada, para trás de mim. Seja duro com as tentações, com os impulsos. Pois bem, a Bíblia diz que acontece o quê? Ele vai preso, irmão. Vai para a cadeia, injustamente. Um homem justo, fiel,
Já pensou? Ele já tinha sido vendido por seus irmãos. Já estava longe da sua família há alguns anos. Seu pai havia achado ou pensara que ele estava morto. Mas agora José está preso. Quando ele pensa que as coisas vão melhorar. Já parou a pensar num negócio desse, rapaz? O cara passa pelo processo da cisterna. É vendido como escravo. Chega numa terra estranha que não sabe a língua, tem que aprender a língua. É humilhado, porque escravo dorme no chão, todo sujo, não tem direito a banho. É uma porção de comida diária. E só isso. Fora os açoites. Fora as maldades cometidas. Ele passa por tudo isso. Quando começa a prosperar, de repente vai para a cadeia. Já pensou se José fosse um cara? Se fosse um de nós, desviava. Porque quando ele começa a dar certo a coisa, o negócio vira do avesso, de volta. Fica pior do que antes, porque agora não é só mais escravo, agora ele é um cativeiro. Agora ele é um prisioneiro, agora é um presidiário. E já parou para pensar que lá dentro da prisão, irmão, esse homem continua sendo fiel a Deus. Continua sendo temente ao Senhor. Você já parou? Você já entrou numa prisão? Quem aqui, não sei se alguém já entrou, eu já pisei numa penitenciária. Graças a Deus nunca como preso, mas fui visitar um primo meu há muitos anos atrás. Irmão, a prisão abre 10 horas da manhã, você só pode sair às 5 horas da tarde. Chegou lá por uma hora da tarde, estava louco para ir embora. Não pode sair, só vai abrir, só vai sair quando abrir. Eu estava agoniado. O clima daquele lugar é demoníaco, possesso, pesado. Uma opressão diabólica. Vários homicidas, pessoas de má índole, os demônios estão ali aflorando na pele das pessoas, gente com sangue nos olhos, literalmente. A opressão naquele lugar é terrível, mas a Bíblia diz que José se manteve fiel àquele que o havia dado os sonhos. E diz mais, a Bíblia diz de novo, lá na prisão, José achou graças ao coordenador da prisão, ao diretor da prisão, e o coordenador, o diretor, pôs José, porém, encarregado de todo o cárcere, porque a Bíblia diz assim, porque o Senhor era com José. Amandri subinter de vurganai chove novastei. Quando Deus é com alguém, o negócio é diferente. Aonde você estiver, a luz do Espírito vai brilhar. Aonde você botar as mãos, Deus vai prosperar. Aonde você pisar os pés, a presença do Senhor será contigo. Lá na tua casa, mesmo se tiver algum demônio alojado nessa noite, você vai pisar na planta dos teus pés e os demônios terão que bater em retirada, porque o Senhor é contigo. Emandegai de novastea menegal vorão de menebia. Menega voltere contra Chipla. O Senhor era com José. Coisa boa quando Deus é conosco, irmão. A gente vê a diferença. O negócio muda, as pessoas têm um olhar diferente conosco. Lembra que eu falei para os irmãos que eu fechei um contrato aqui com 5 sobrados aqui? Lembra? Triplex aqui? Pois bem. Vou testemunhar um negócio maior ainda. Lembra que eu fui para o monte dizendo, Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, e tem a tua vontade, como fez na vida de Elias, que da noite podia fazer as coisas, manda essa mulher assinar esse contrato logo, Jeová, preciso trabalhar. Começo de ano, estava apurado, apertado. Começo de ano, para quem trabalha com construção civil, com pintura, que no meu caso é difícil. 2 minutos depois, toco meu celular, o engenheiro, o arquiteto responsável diz, Luiz, pode começar na obra segunda-feira, porque ela acabou de assinar o contrato, vai lá para assinar o contrato também. Segura, glória, para ser melhor, meu filho. Eu assinei o contrato para 5 sobrados, certo? Comecei a trabalhar, fiz o primeiro, trabalhei. Tinha uma outra firma de pintura que ia começar, os outros 5 eram 18, são 18 sobrados. O outro ia começar, contrato estava pronto para ele assinar, e a dona da construtora. A construtora chega numa sexta-feira, vai lá olhar a obra, entra no sobrado, o primeiro sobrado que eu fiz, e olha, o meu arquiteto, rapaz, o Luiz é um cara bom, o Luiz é um menino bom, e eu representei eles ouvindo o hino o dia inteiro na caixinha de som lá no JBL, e o pau torando, massa corrida e lixa, e o hino e louvor adorando a Deus. E trabalha, daqui a pouco a dona chega lá, toda rica, só, irmão, vocês terem uma ideia, ela tem uma mansão aqui no Alphaville que custa 16 milhões de reais, só a mansão dela. Ela faz obras para o Estado, para o Ratinho.
Ela chega lá toda chique, toda elegante. Eu, todo quem sabe como é que pintor anda, né? Sabe como é que pintor anda? Quem vê assim a gente nem imagina. Meu Deus do céu. Virado no fantasma quando lixa a massa. Já viu lixando massa corrida? E chega ela lá, tudo bem, dona Elaine, tudo bem, prazer, vamos para a obra. Ela corre os 18 sobrados para resolver algumas coisas e vem para a minha obra. Quando vem aquela tensão, né, irmão? Porque é um negócio, se a pessoa não gostar. Mas quando a gente trabalha para as coisas de Deus, quando a gente trabalha na presença de Deus, a gente tem que fazer o nosso melhor também. Porque Paulo diz assim, ó, quando estiverem fazendo alguma coisa aos homens, faça como se estivesse fazendo a Deus. E o trabalho dignifica o homem. Isso me fala em Camboriú, um missionário em Camboriú, missionário Urias, que hoje está na Ilha de Páscoa. Há 25 anos atrás ele me parou assim, Luiz, o trabalho dignifica o homem. E eu comecei a fazer, e começamos a olhar o sobrado, de repente ela olhou assim, mas está pronto? Não, está pronto, só está com uma mão de tinta. Porque o contrato é dou uma mão, o pessoal entra, faz piso, escada, porta, tudo mais, depois eu termino, concluo. Mas ela achou que ficou tão bom que havia pensado que eu havia concluído o sobrado. Ela foi embora. De repente o engenheiro me liga na sexta-feira à tarde, dizendo, olha Luiz, está preparado? Eu falei, lá vem bomba. Porque a gente já fica meio temeroso, irmão. Ela disse assim, olha, sabe o que ela mandou dizer? Primeiro, ela gostou muito do seu serviço. Segundo, ela elogiou você, a sua pessoa, a sua forma de trabalhar. E terceiro, ela mandou cancelar com outro pintor. E em vez de você fazer os 5 sobrados, ela disse que vai rasgar esse contrato, porque vai fazer um novo contrato e vai passar para você todos os 18 sobrados por dentro e por fora, porque ela gostou de você. Sabe o que é isso, irmão? É a presença do Senhor que é conosco. É Deus que faz. Ele prepara, a Bíblia diz que Ele endireitará seus caminhos e as suas veredas. E aonde pisar a planta dos seus pés, ali o Senhor fará prosperar. Ou seja, a tua casa ela é próxima, irmão. Não importa se você não está vendo. Eu estou falando como homem de Deus. E a palavra de Deus está falando com você. O próprio Deus está dizendo, a tua casa pode parecer que está desorganizada, mas Deus está dizendo, eu estou ajeitando as coisas lá dentro. Quem acredita nisso, erga a mão e dê glória a Jesus em Nazaré. Porque o Senhor é contigo. Aí a Bíblia diz assim, ó, copeiro mora e o padeiro mora, ou seja, o copeiro principal do rei, aquele que servia as bebidas para o rei e tinha a obrigação de experimentar para que se tivesse veneno, quem morrer era o copeiro, não o faraó. E o padeiro, que era o camarada que experimentava a comida e cuidava da alimentação pessoal do faraó. Ele também tinha essa obrigação de se alimentar, comer primeiro para ver se não tinha veneno, se qualquer coisa que acontecesse, o faraó pegava no pé. Pois bem, a Bíblia diz que eles foram presos, não se sabe por quê, a Bíblia não fala. Estavam na cadeia, de repente os dois estão atribulados uma manhã. E José, quem é organizado? É o organizador, né? O cuidador lá da cadeia. A Bíblia diz que o que acontece o quê? Quando José percebe o semblante dos homens, os homens atribulados lá dentro, porque tinham sonhos, não tinha quem interpretasse, não entenderam nada. O copeiro conta o sonho. E Deus, rapaz, Deus é Deus. Deus é Deus. Só quem experimenta o sobrenatural sabe o que eu estou falando. Porque Deus interpreta, dá a interpretação ao José, disse José ao copeiro, daqui 3 dias você vai voltar ao teu lugar. Mas, lembra-te de mim quando estiverem lá. Porque a gente é ser humano. Na cabeça de José ele ia ficar preso para o resto da vida. Ele estava ali como alguém que havia tentado estuprar a mulher do general do império egípcio. Nunca mais ia sair dali. Ele diz assim, quando chegares ao faraó, lembra-te de mim. Mas irmão, Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8 diz assim, ó, bendito é o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e mesmo em tempo de sequidão, as suas raízes se estendem até o ribeiro, a sua folha não cai, e a sua flor floresce, porque está confiando no Senhor. Amandri subinter de Vurgia. José pensou em confiar no homem. Deus disse, não é no homem, porque se o homem se lembrar de você, a glória não será minha. Está entendendo porque Deus às vezes permite umas coisas assim meio doidas na nossa vida?
Porque se for de outro jeito, a glória não vai ser dele. Vai colocar, vai dar o mérito para o médico, vai dar o mérito para o advogado, vai dar o mérito para o... Aí Deus, não, deixa que eu faço do meu jeito, meu filho. Acalma o teu coração. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de... Deixa ele. Do jeito dele é melhor. A forma que ele faz é perfeita. O plano dele não tem como dar errado. Nossos planos são falíveis. O de Deus é infalível. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como salvar uma alma. Ele sabe como abrir uma porta. Ele sabe como libertar aquele teu ente querido que está passando. Ele sabe como solucionar o casamento daquele que está quase perdido. Ele sabe como operar. Basta confiar no Senhor. Para de ficar indo. Vou falar, Jesus, só me ajuda. Para de ficar indo atrás de profecia, pelo amor de Deus. Uns crentes mandingueiros aí, vou falar mesmo. Crente mandingueiro, vai atrás da irmã lá que revela até o tutano. Se Deus não revelar nada para ela, o que ela falar, não, ó irmão, cuidado porque não é Deus. Se Deus quiser usar alguém para falar contigo, você não precisa ir atrás, Ele manda vir. Ele manda ligar. Fica tranquilo. Não bata em portas erradas, bata na porta do céu. Tem gente que prefere conversar com o homem do que com Deus. Tem gente que prefere pegar o telefone e mandar um WhatsApp para uma mulher que diz que tem revelações. Não estou dizendo que não tem, tem sim, e eu conheço muitos. Mas o erro não está na pessoa, o erro está em quem procura ela para querer que Deus use ela. Se Deus quiser usar alguém, você não precisa ir atrás, Deus manda até você. Aí tem gente que quando não recebe nada, rapaz do céu, um dia eu estava orando numa igreja, Deus usou para falar com alguém, de repente veio uma pessoa, irmão, eu quero que você ore por mim, porque eu quero que Deus mostre. O que Deus mostrou? Eu orei, o que Deus mostrou? Deus não mostrou nada, irmão. Não pediu para orar? Eu orei. Pois bem, para encerrar e orar. A Bíblia diz que o homem esqueceu de José. Encostou do lado do faraó, tomou a sua posição de honra e nunca mais. Quando foi um dia, Faraó sonha um sonho. A Bíblia diz que ele vê 7 vacas gordas subir do Nilo. Depois 7 vacas magras sobem e engolem as gordas. Faraó acorda assustado, pensa que comeu demais. Volta a dormir, sonha de volta. 7 sonhos de volta, 7 espigas gordas. E as 7 espigas magras devoram as gordas. Levanta atribulado, chama os seus magos. A Bíblia diz que magos eram aqueles que estudavam as estrelas. Magos aqui eram os camaradas que estudavam as estrelas, astrologia, astronomia. Eram os camaradas que cuidavam, tinha ciência como base da sua vida, ou seja, os mais sábios do reino. Ninguém consegue interpretar. Por quê, irmão? Porque quem havia dado o sonho não é aquele que olha para a estrela, mas é aquele que está acima das estrelas, aquele que criou as estrelas que havia dado o sonho. Então pode chamar quem quiser que não vai interpretar. Só vai interpretar quem der a revelação, que é aquele que deu o sonho. A Bíblia diz que de repente Faraó diz, ninguém pode, os magos foram sinceros, não podemos, não entendemos nada. Aí chegou a hora de Deus. Quando chega a hora de Deus na vida de alguém, irmão, você não precisa ficar batendo na porta, porque o próprio Deus faz o camarada lembrar. Para de ficar batendo, espere o tempo do Senhor. Dele ser colocado na cisterna até se sentar como governador foram 13 anos. 13 anos aguardando. A Bíblia diz que Deus lembra o copeiro. E o copeiro diz, olha, Faraó, rei, meu senhor, quando eu estava preso eu tive um sonho, ninguém podia interpretar. Quando um homem lá da cela interpretou o sonho e se cumpriu como ele havia me dito. Chama esse homem. Chamaram José, trocaram roupa, fizeram a barba. Imagina, o homem estava há 2 anos preso, 2 anos só que o camarada tinha esquecido. Ó, irmão, do dia que ele revelou o sonho do copeiro até o copeiro se lembrar dele foram mais 2 anos de prisão. Mais 2 anos. A Bíblia diz então que deram um banho, fizeram a barba, chegou José diante dele. O faraó contou o sonho. E José, irmão, podia ter dito, essa é a oportunidade da minha vida, e forçado a porta. Não é assim que a gente faz? Opa, não posso perder essa chance, pelo amor de Deus, quando é que eu vou sair da cadeia? Estou diante do faraó. José disse assim, ó, o Senhor que te deu o sonho, Ele me trará entendimento sobre ele, e Ele te fará prosperar, porque foi Ele que deu o sonho a ti, ó faraó.
A Bíblia diz que José interpreta 7 anos de fartura, 7 anos de miséria. 7 anos em que deveria se administrar os bens, a gordura, o trigo, o plantio, o cultivo. Porque viriam 7 anos de fome sobre a terra. E a Bíblia então nos diz assim que Faraó fica impressionado. E diz assim, e quem poderíamos colocar? José diz assim, coloque o rei, alguém responsável para administrar os bens desses 7 anos, porque haverá fome e sede sobre a terra durante os outros 7 anos. E a Bíblia diz então, que Faraó diz assim, quem colocaríamos? Olha para os magos, quem é melhor do que este moço, em que o Espírito de Deus está sobre ele? O Senhor era com José. Quem melhor do que este moço, em que o Espírito de Deus está sobre ele, para colocar como governador do Egito? Olha, José, colocarei um anel no teu dedo, tu mandarás em todo o Egito. O único que terá mais autoridade que tu no reino sou eu, o Faraó. Mas tudo que tu disser será cumprido, e tudo que tu mandar será feito. E outra, coloque as vestes, coloque o colar de ouro e saia pelo Egito, porque todo aquele que ver José terá que se prostrar diante daquele que era prisioneiro, era presidiário, era escravizado. Mas o Senhor era com o prisioneiro, era com o escravizado, era com o pó, era com o lixo. E quando Deus é com alguém, Ele levanta. Se Deus é contigo, passe o tempo que passar, mas uma hora a promessa vai se cumprir. Quantos acreditam, ergamão, e dê glória a Jesus de Nazaré? Se coloque de pé em nome de Jesus. Lembre desta palavra. E Deus era com José. Aí José demonstrou a sua intimidade ainda mais para com Deus, quando há fome sobre a terra e os irmãos vêm até José. Irmão, se fosse nós, meu filho, meu Deus, se fosse nós, vocês estão aí, não é assim que nós somos? Rapaz, não esqueci da cisterna não. Esse dia a Pirina falou de uma irmã que falou, fulano está passando por uma prova, e eu sei que aconteceu alguns anos atrás. Ele tirou a irmã um dirigente da igreja aí, e ele trocou a dirigência do ciclo de oração. E essa irmã, fazem 22 anos. Essa irmã comentou com a Pirina assim, fulano está passando, mas assim, sabe, com aquela palavra assim, sabe, quando você entende que a pessoa assim está, né? Mas está feliz que o camarada está passando a prova? Porque ele trocou a dirigência, botou na mão de outra irmã. Chegou o tempo. E José foi assim? José disse assim, quando seus irmãos ouviram, você sabe, já deu meu horário. Quando os irmãos ouviram, imagine o baque, irmão, choque. 13 anos depois, está morto esse camarada. Quando ele se revela como o irmão de 17 anos que foi jogado na cisterna, vendido como escravo. O irmão que eles arrancaram a túnica, encharcaram de sangue e levaram para Jacó. O irmão que eles zombaram dizendo, olha, lá vem o sonhador. Com snob, José podia ter se vingado, irmão. Mas ele foi tão sábio e tão crente, que ele diz assim, por certo, não vos assustei. Não vos temei o vosso coração, não vos entristeceis. Porque olha, o homem de Deus se revela nessa hora. Tudo que aconteceu era plano do Senhor. Remandegai de novastea menegal boronde menehebia. Enegavoel telecontra chipla. Tudo que
aconteceu era projeto do Senhor, porque há 13 anos atrás Deus sabia que haveria uma fome sobre a terra e precisava ter um filho de Jacó aqui, para que a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó não morresse de fome, e a promessa sobre uma nação que multiplicaria-se sobre a terra fosse cumprida. Era preciso que eu estivesse aqui, portanto não vos assusteis, porque foi o nosso Deus que permitiu toda essa situação. Hoje você não entende, hoje você não compreende, mas vou falar um negócio que Deus me deu uma revelação aqui no banco sentado aqui. Através, isso aqui é de Deus, eu não sou dessas coisas aqui, mas isso aqui é de Deus. Através de você, receba essa palavra em nome de Jesus. Através de você, vai haver um livramento dentro da tua casa, diz o Senhor Jeová. Só não vai acontecer algo de ruim que estava para acontecer, porque o Senhor que é contigo vai estar lá dentro, e quando o mal tentar bater a tua porta, vai dizer: aqui eu não posso, porque tem um homem, tem uma mulher, que o Senhor é com ele. Esta é a promessa de Deus sobre a sua casa. Só eu vou fazer, irmão, já passei 3 minutos do horário, mas eu quero convidar, eu não sou muito fazer, mas eu quero convidar você a vir aqui à frente, pedir e clamar por esta presença. A Bianca vai vir cantar o mesmo hino. Cadê a Bianca? Vem aqui, Bianca, cantar o mesmo hino que você cantou. Eu quero que você venha aqui como representante da sua casa e do seu lar, porque você vai orar e Deus vai encher tanto a tua vida de presença, que esta presença vai expulsar todo demônio, maldade, olho, toda maldição contra a tua casa. Venha, 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 porque já é 9h04, eu quero entregar meu microfone. Venha em nome de Jesus, venha em nome de Jesus. O Senhor está dizendo: eu quero ser contigo, eu quero ir lá dentro da tua casa contigo. Hoje vai ser uma noite que você vai pisar lá dentro, vai erguer a mão, e eu vou repreender através da tua vida todos os demônios, todas as maldades, toda seta, toda mal, todo demônio vai cair por terra hoje. Toda maldade preparada contra a tua vida vai cair por terra hoje, porque o Senhor é contigo. Venha, 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 venha em nome de Jesus. Venha, venha. Nessa semana eu estou falando como homem de Deus aqui, mas eu não sou emocionalista, tá? Vocês me conhecem, eu não sou emocionalista. Se der glória, se não der, a minha parte eu faço, que é pregar a palavra, preparar a mensagem, orar, jejuar e vir pregar. Se você quiser aceitar, amém. Mas como profeta de Deus, eu vou dizer uma coisa para você aqui. Hoje você vai entrar na sua casa. Quando você chegar, eu faço isso todas as manhãs antes de sair para o trabalho. Eu dobro os meus joelhos, levanto as minhas mãos em direção ao quarto da minha filha, o meu quarto, a cozinha, a casa, o terreno da nossa casa. E eu oro dizendo: Senhor, esta casa é sua. Aqui habita a tua presença, e eu repreendo todos os demônios no nome de Jesus de Nazaré. E você vai fazer isso. Pode cantar, varoa, pode cantar. Fecha os seus olhos e comece a interceder pela tua casa, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu ente. Que chore mesmo, é para derramar lágrimas, porque quando você chora, a Bíblia diz que os anjos do Senhor colhem as suas lágrimas e levam até o trono. O salmista Davi disse assim: os anjos colhem a lágrima numa taça de ouro e levam até o trono. Chore por esta filha que está longe, chore por esse filho que está longe. Apresente ele hoje diante do Senhor, este ente querido. Clame a Deus, glorifique, fale em línguas estranhas, porque o diabo não interpreta estas suas línguas, e o Espírito intercede por ti com gemidos inexprimíveis. Adore, adore, adore. Chore pelo teu filho, chore pela tua filha. Pode chorar mesmo. Essa lágrima atrai a presença do Senhor. Essa lágrima atrai a presença do Senhor. Xará pra cá, tará pra cá. Tu faz, jarrada, rabahada,
la mandre subiterne burgia, anai chode novaste, anai jodre ganda face, charamanda gassia, endegavorium de migistea, de vasso de coma novaste, endoxe forda cherpi, bruxo de vassia, cheremande gai de novastea, menegavorium de menegapia, menegaval de contra chicla, de menigio de terdemanto. Receba o renovo da parte do Senhor nessa noite. Renovo, renovo, renovo. Ele tem restauração para a tua casa. Ele tem restauração para o teu lar. Esta prova vai passar. A promessa vai se cumprir. O tempo de cantar o hino de vitória lá dentro da tua casa está chegando, diz o Senhor. Está chegando, diz o Senhor. Saraprakataraprakai, Trofaixa Radaba, Siriandra Kovalaba, Shuriandra Plasicovalaba Shai, Deminibassou, Deminibassai, Salamandre de Kovalamanassia, Awipanava Chagastério, Chame de Comanavassou, Sarai Teco recebe em nome de Jesus em Nazaré. Ele não dorme. Oh glória, oh glória, Ele é contigo, Ele é contigo, a presença dEle é contigo, a presença dEle é com a tua casa, a presença dEle é com a tua família, a presença dEle está tocando o teu filho agora, tua filha agora. Ele vai ser tocado por esta presença, ela vai ser tocada por esta presença. O teu esposo, a tua esposa vão ser cheios desta presença. Tua palavra é a própria profecia. Ele não esqueceu de você, os homens esquecem, Ele não esqueceu. Ele não esqueceu da promessa, Ele não esqueceu dos sonhos, Ele não esqueceu dos projetos, Ele não esqueceu quando você apresentou esta criança diante do Senhor num culto domingo à noite. Ele não esqueceu quando você apresentou a tua casa diante do Senhor. Ele não esqueceu o profeta que foi usado por Ele para dizer: a tua casa é minha, as tuas filhas, os teus filhos são meus, a tua casa. Ele não esqueceu. Ele não tarda. Jesus o que promete não é um homem pra tentaram mentir. parar você, tentaram parar a sua casa. O diabo tentou soprar no ouvido, não vai ter jeito, não tem solução, não tem, não vai. E Deus está dizendo: vai sim, porque eu estou no controle. Vai sim, porque o projeto é meu, a obra é minha. Vai sim, porque a promessa é minha. O caminho é do jeito que você não entende, mas eu estou nesse caminho, eu estou no meio da tormenta e da tempestade, diz o Senhor Jeová. Meu irmão, tem vitória chegando, levante a sua mão. O Espírito do Senhor, receba. Ele é quem cuida, quem te sustenta, quem te ajuda nas suas fraquezas. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você disse: Senhor, não tem jeito, não há o que eu faça. Eu já tentei de tudo, Jeová, e não deu certo. Eu já tentei várias coisas e não deu certo. Deixa eu lhe falar uma coisa. Quem sabe o caminho que você está passando é pela prisão. Quem sabe o caminho que você está passando é sobre o esquecimento. Quem sabe o caminho que você está passando. Mas Deus assim: eu tenho o meu caminho no meio da tormenta e da tempestade. Então não procure entender, apenas creia que Deus vai te abençoar. Demandegai de novastea. Creia que a tua família é do Senhor. Enquanto você está dando glória a Deus aqui, Deus está convencendo lá. Enquanto você está chorando aqui, Deus está livrando lá. Os demônios não irão prevalecer. Vou repetir para você que não entendeu. Os demônios não irão prevalecer, pois o Senhor é contigo. Aleluia. No mundo espiritual, quando você está andando na rua, Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor
acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Quando você está andando na rua, há um ser alado do teu lado. Quando você anda na sua casa, este ser com a espada desembainhada nas mãos te dá a guarnição devida, a proteção devida. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, diz o Senhor. Creia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Jeová, porque cremos que o Senhor é com essa igreja, cremos que o Senhor é com o dirigente, o pastor Elcio, cremos que o Senhor é com os obreiros, cremos que o Senhor é com este povo que aqui está adorando a Ti, Jeová. Tu és conosco, porque nós só vencemos, pois a Tua presença é conosco, Jeová, e nós cremos que a nossa casa, os nossos filhos, os nossos entes estão debaixo da Tua promessa, e esta promessa entra lá dentro quando nós entramos lá também, Jeová. Esta promessa acompanha aquele que crê, e nós cremos, ó Jeová, na Tua promessa. Portanto, nos ajuda, nos fortalece em meio a este deserto, nos fortalece em meio a esta peleja, e nos dá graça, Senhor, para assim como José, sermos fiéis a Ti e guardarmos a esperança de um dia sermos abençoados com as promessas e os sonhos, Senhor, na nossa vida. Portanto, Deus, abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Abraça o seu irmão, diga: os teus sonhos Deus cumprirá, diz o Senhor. E qual